Bom dia, meus amigos, meu nome é Ricardo Azevedo. A polêmica do momento é a reforma trabalhista. Defendo a flexibilização das leis trabalhistas porque eu vejo, não porque eu quero explorar o trabalhador, mas eu vejo que a CLT ela significa um entrave para a contratação, ela dificulta. Então depois eu faço um vídeo explicando os motivos pelas quais eu acredito que a CLT é ruim para os trabalhadores. Levando em consideração que a CLT ela não é um direito dos trabalhadores, ela é um direito assegurado para uma parcela dos trabalhadores, porque nós temos os trabalhadores, nós temos os ativos e os inativos, né? Dos ativos nós temos os concursados, os autônomos e os com a carteira assinada na CLT, representando aí 50% quase, né? 55%. Então nós temos mais pessoas desempregadas do que pessoas com carteira assinada. Então, quando você queria CLT, você queria uma condição para uma parcela, excluindo outra parcela, né? Mas em outro vídeo eu explico melhor. Mas eu vi muita gente terrorizando na internet, até o ponto que eu vi dizendo que ia cortar 13º, e o povo não pode falar de 13º. Quer causar polêmica é mexer no 13º. Tem um cabo aí da esquerda que ele quer ele quer acabar com o 13º, porque todo que tem de corrente no WhatsApp, no Facebook, dizendo que os deputados vão cortar o 13º, não é brincadeira. Então eu resolvi ler o projeto de lei para mim até ficar por dentro realmente de que reformas são essas e realmente cortava esses direitos. Então, de cara, qual o principal objetivo desta reforma trabalhista? Por incrível que pareça, não é o que nós estávamos pensando. O objetivo não é criar, aumentar, diminuir o número de desempregados. Pelo contrário, o objetivo é aumentar o número de pessoas com carteira assinada. Então, qual a motivação da reforma trabalhista? A nossa CLT é antiga. Então, diversas categorias de trabalho não se enquadravam nos moldes da CLT. Então, o objetivo a meu ver, lógico, né, dessa reforma trabalhista é criar possibilidade, criar regras, flexibilizar essas regras para poder abranger que outras pessoas possam ter CLT. Então, para aquela pessoa que não tinha e vai poder ter, é bom. Mas em contrapartida, pessoas que trabalhavam com aquilo, justamente pelo fato de não ser CLT, não ter a carteira de trabalho, deixarão de trabalhar por conta desse entrave. Então, nesse caso, vai ser bom para o governo, porque vai aumentar o número de pessoas com carteira assinada, e carteira assinada é interessante para o governo, único e exclusivamente porque aumenta a arrecadação, não porque ele está preocupado com você, isso deve ficar bem claro. Então, esse é o ponto principal da reforma trabalhista, né? E esse ponto eu vou abordar mais ele agora. Então, ele cria regras para situações em que não era possível assinar carteira. O segundo ponto dessa parte que está gerando bastante polêmica é que os acordos coletivos vão valer mais do que a lei. Então, qual a interpretação que as pessoas estão tendo? agora o patrão vai poder negociar com o empregado. Então, como o patrão está numa posição privilegiada, ele vai oferecer uns 10 reais, e aí o cara vai trabalhar o mês todinho, vai explorar o trabalhador e tal. Criou-se toda uma teoria do caos em relação a este ponto. Na verdade, pelo que eu entendi por este ponto da flexibilização e que esse acordo coletivo vale mais do que lei, ele visa, ao meu ver, lógico, evitar demissões em massa. Então ele visa mais evitar perda de arrecadação, evitar que empresas fechem, que demitam funcionários em massa, do que garantir a contratação de novos funcionários. Segundo essa flexibilização e esse acordo coletivo, um grupo de pessoas, de uma classe, ela pode escolher um representante legal daquela classe ou um sindicalista. E esse ponto é importante e eu vou explicar mais tarde por quê. Para poder negociar com o patrão, ou no caso, na verdade, negociar com o empregador ou empresa, a flexibilização dessas leis. Porque o que acontece? O que acontecia? Várias indústrias, empresas siderúrgicas com acima de 200 funcionários, né? O que acontecia? Eles tiveram uma queda na arrecadação, os salários eles eram baseados
foram crescendo ao longo do tempo de acordo com a situação econômica que o país vivia, teve a crise, então demissão em massa, já que não podia arcar com essas. Então criou-se essa possibilidade dessa flexibilização para evitar que a empresa feche, evitar essas demissões em massa, com algumas contrapartidas para a classe que aceitar. Por exemplo, se ele aceitar esse acordo, ele não vai ser, ele é por um período temporário e ele não vai poder ser demitido. E nessa flexibilização envolve redução do salário, diminuição da carga horária, dentre outros fatores, mas não envolve 13º, direito trabalhista, previdência, nenhum desses fatores entra nesta negociação. E é bem claro isso. Negociações individuais serão possíveis apenas em casos que o trabalhador tenha curso superior, preste um serviço com curso superior, carteira assinada com curso superior e ganhe acima de 2 vezes o limite do INSS, acho que é isso. Então, acima dos R$8.000, né, R$7.000. Mais uma vez você vê que o objetivo é evitar demissões, né? Você vê que em muitas regiões do Brasil o cara ganhava lá, uma empresa ganhava R$8.000, R$5.000, R$10.000, R$12.000, e aí no corte de gastos as empresas saíram cortando todos esses servidores, haja vista que não era possível a redução salarial segundo a CLT. Hoje não. Essa negociação, essa contrapartida entre o funcionário e o patrão, nessa situação, ela é garantida. Nas demais situações, continua da mesma forma, não vai alterar, acredito eu, que nada. Então, pequenas empresas, trabalhadores, vai continuar da mesma forma. Pontos positivos que eu encontrei nesta reforma da Previdência. Você vai poder sacar o seu FGTS caso você peça demissão. Segundo a CLT, você só tem direito a sacar o FGTS se você fosse demitido sem justa causa. Então, isso era ruim para o trabalhador, porque ficava um dinheiro lá, parado no banco, rendendo pouco, e às vezes o cara até esquecia desse dinheiro lá. E aí se gerava uma complicação. Agora não, se o trabalhador arrumar outro emprego, ele pode pedir demissão daquele emprego, e ele pode sacar o FGTS e trabalhar no outro emprego. E ele pode aplicar na poupança, ele pode gastar, ele pode fazer o que quiser com o dinheiro que é dele. O ponto mais importante e crucial de toda essa confusão que está tendo no Brasil aí, negócio dessa greve, é o fim do imposto sindical. O que é este imposto sindical? Independente ou não, se você tem sindicato, todo trabalhador brasileiro é obrigado a contribuir uma vez por ano com um valor referente a um dia de trabalho. Então, se você não tem sindicato da sua classe, da sua categoria, você paga esse imposto uma vez ao ano, se você tem carteira assinada ou qualquer contrato de trabalho, estatutário ou seletista, né? Isso gerava uma renda de quase 4 bilhões de reais por ano para os sindicatos, né? Então servia para alimentar este quinto poder do Brasil, que já estava ultrapassando limites. Não é à toa que o Brasil é o país do mundo com maior número de sindicatos, chegando a absurdos 15.000 sindicatos, mais de 15.000 sindicatos. Então, esses os pontos que eu quero refletir nesse vídeo com você. O verdadeiro interesse desta reforma trabalhista é possibilitar que outras pessoas entrem na CLT, aumentando assim a arrecadação e evitar demissões em massa, assim também evitando a queda de arrecadação. Outra coisa interessante a avaliar é o seguinte: empresários podem trabalhar no prejuízo e o trabalhador pode aceitar reduzir o seu salário. Agora, o bonzinho do governo reduzir o imposto, de forma alguma. E aí você continua caindo nessa falácia de patrão versus trabalhador. Isso é o princípio da inveja, que é instigado na sociedade para fazer com que nós briguemos entre si, enquanto o governo nos rouba. E o ponto mais importante é que nesta reforma trabalhista eu vejo um impacto gigantesco, e isso é bom para o Brasil, dos sindicatos. Porque, veja só, nesses acordos coletivos, pode o sindicato, ou ele cria esta possibilidade, e esse ponto é bastante importante, e cria moldes de primeiro mundo,
que a classe eleja um representante, não sendo necessariamente um presidente do seu sindicato. Porque o que acontecia? Muitas vezes os sindicatos eles utilizavam esta situação para negociar seus interesses, coisa que nosso querido amigo Lula fez isso a vida toda e chegou à presidência da República. Então, esta prática ela está ameaçada. Juntamente com o seu financiamento, você tinha um financiamento com o governo do PT que alimentava financeiramente este tipo de coisa, como os sindicatos, que o governo do PT saiu do poder, então você já tem um baque gigantesco nas contas dos sindicatos, no financiamento dos sindicatos, e para completar agora na parte financeira, querem pôr fim do imposto sindical. Paga quem quiser o seu sindicato, e isso vai ser um fim drástico, né? Vai ser um fim drástico nos financiamentos, dessa quadrilha organizada, nesse esquema de poder que virou os sindicatos. Então, meu amigo, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, marca aquele seu amigo que não está entendendo. O objetivo principal desse vídeo é tentar amenizar um pouco esse pensamento de patrão versus funcionário. Na verdade, os dois são funcionários da empresa, os dois precisam da empresa para sobreviver, os dois fazem com que a empresa funcione e o verdadeiro explorador é o governo, que não trabalha, simplesmente explora e fica impondo esse conflito entre classes, né? Esta raiva, esse ódio, ele é normal por conta do sentimento de inveja que é comum do ser humano sempre que vê outra pessoa em melhor condições, acha que é em melhor condições. Então é muito fácil você apontar o dedo e dizer que o empresário é explorador, mas colocar uma empresa e ser o patrão bonzinho e legal que todo socialista quer, ninguém faz, né? Então, um forte abraço a todos. Se você gostou, mais uma vez, curte, compartilhe, que isso estimula a gente a continuar fazendo vídeos. Forte abraço e valeu!